Boa tarde. Boa tarde a todos. Bem-vindos à Casa do Caminho. Boa tarde. Olá, boa tarde. Tudo bem? Vamos todos agora. Isso, é bom, né? Muito bom. Bem-vindos todos à Casa do Caminho, essa casa de paz, de harmonia, de amor, de tranquilidade, que nos recebe sempre, né? Com muito carinho, num ambiente todo preparado para nos receber. Hoje vamos apenas nos tranquilizar, fazer a nossa conexão com o plano maior, com o nosso Pai, nosso Criador, entrando nessa sintonia, deixando todos os nossos problemas lá fora, sentindo esse ambiente, respirando profundamente, tranquilizando, harmonizando todo o nosso corpo, nossa mente e o nosso coração. E agora a gente se coloca nesse estado de recebimento, do recebimento do aprendizado da tarde, das bênçãos do alto. E nesse estado agradecemos ao nosso Pai pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, ao nosso Mestre querido por todos os seus ensinamentos e que possamos utilizar tudo o que aprendermos nesta tarde para o nosso crescimento, a nossa caminhada. Obrigada, Pai. Que assim seja, graças a Deus. E agora o Zé Roberto vai fazer a palestra da tarde, que se chama Enquanto é Hoje. Muito bem, boa tarde a todos, aqueles que nos estão assistindo pela internet. E é um tema bastante propício, né, no momento em que nós estamos na semana do Natal, está antecedendo um novo ciclo que se inicia, que é o novo ano, né, que, conforme a Leda sempre diz, né, que a grande importância de Jesus, que divide a história em duas etapas, né, antes e depois de Jesus. Nós estamos aqui praticamente entrando no ano de 2018, da Era Comum, como chamam os não cristãos, e depois de Cristo, né, como chamamos nós que somos cristãos. Muito bem, e o tema de hoje, ele se refere justamente ao nosso comportamento com relação à nossa vida espiritual e nossa vida material, né? E esse tema, ele é extraído do momento espírita, né? É uma contribuição assim bastante importante para a nossa reflexão. E o tema é Enquanto é Hoje, ou seja, nós estamos num momento, hoje é o momento que nós estamos vivendo. E o tempo é uma coisa que não volta. O tempo, como eu li assim numa frase bastante sábia, é como um rio. O tempo é o rio. Você nunca vai tocar a mesma água. Vai passar. No momento que passa, aquela água já foi. Mas nunca é tarde para que nós possamos nos reconciliar com os preceitos de Jesus, aquilo que a doutrina espírita nos coloca tão bem. E esse texto começa: amanhã nós investiremos no Espírito, amanhã. E hoje nós precisamos trabalhar. Ou seja, nós estamos adiando talvez algumas coisas que nós deveríamos fazer nesse momento. O trabalho não é condenável, muito pelo contrário, o trabalho é necessário. No capítulo 3º do livro dos Espíritos, que é a terceira parte, né, as leis morais, na questão 674, até vai a questão 676,
Kardec pergunta aos espíritos sobre o trabalho. E os espíritos explicam que o trabalho é imposto ao homem como um meio de progresso, uma forma de progresso, né? Porque o homem precisa trabalhar, por que razão? Parece um paradoxo, né? Para aumentar as suas necessidades. Se ele aumenta as suas necessidades, o que acontece? Nós vamos desencadear num outro capítulo, que é da lei do progresso, né? Veja como os espíritos orientam a Kardec, como Kardec foi, assim, tão hábil na organização do Livro dos Espíritos. O trabalho é imposto ao homem, e o homem precisa trabalhar para aumentar as suas necessidades. Se não aumenta as suas necessidades, não há progresso, porque o progresso ele vem justamente através do trabalho, do esforço de cada um. E todo o trabalho é importante. Nós precisamos trabalhar, sim, porque o trabalho nos ocupa, o trabalho nos leva ao progresso, sem descuidar justamente do lado espiritual. Sem descuidar do lado espiritual. E todo o trabalho é nobre. Existe um ensinamento no Livro dos Espíritos, justamente na questão, se não me engano, 928, que diz o seguinte: quando Kardec pergunta, né, se é lícito ao filho de um nobre fazer tamancos, fazer sapatos, né, os espíritos instruem a Kardec da seguinte forma: é melhor ser um bom mecânico do que ser um mau engenheiro. Então, todo o trabalho é importante. Nós temos que trabalhar, é importante que nós trabalhemos, porque o trabalho alavanca o progresso da humanidade. E é através do progresso que nós também progredimos espiritualmente. Porque se nós não alavancarmos esse nosso planeta para um mundo de progresso, nós também não vamos progredir espiritualmente. Mas acontece o seguinte: existe uma advertência de Jesus muito importante com relação aos limites do trabalho. Se bem que o Livro dos Espíritos também coloca que nós devemos trabalhar de acordo com as nossas necessidades, de acordo com as nossas possibilidades, e não acima de nossas possibilidades. Tanto que quando Moisés codificou os mandamentos, quer dizer, ele reduziu aqueles 613 leis em 10, ele colocou também como uma lei divina, a lei do descanso. O Criador não precisa descansar no 7º dia, absolutamente, não precisa. Mas é um ensinamento porque, como Criador, como o nosso Deus, nosso Criador, recomenda o descanso, que Ele próprio descansa, está recomendando que nós também possamos fazer esse descanso. Nós temos que trabalhar justamente ao limite de nossas forças, mas há necessidade também de nós preservarmos nosso organismo físico para que nós possamos servir de instrumento ao progresso da humanidade, ao progresso também do nosso progresso espiritual. Mas Jesus adverte no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, né, também que nós não devemos juntar tesouros em demasia. Não juntar tesouros na terra onde a ferrugem destrói e a traça corrói, mas ele diz: juntar tesouros no céu, onde isso ficará de forma permanente, né? E diz ainda mais o seguinte: aonde estiver o seu coração, é aí que está o seu tesouro. O seu tesouro está onde está o seu coração. Então, por isso, da necessidade que nós temos de dosar, de quantificar aquilo que nós fazemos nessa nossa existência, né? E ainda Jesus diz o seguinte, né, segundo o próprio Mateus: a cada dia o seu cuidado. Quando ele fala das aves do céu, que não semeiam nem ceifam, mas o Deus a proverá, não quer dizer que nós devemos simplesmente esperar que as coisas aconteçam. Ele diz somente para nós termos a preocupação do nosso dia, do nosso momento. Assim nós vamos garantir, logicamente, um futuro melhor. Não que nós devemos nos abandonar tudo aquilo que nós precisamos, porque há necessidade de nós trabalharmos e nós damos oportunidade a outras pessoas trabalharem também, do capital bem empregado, né?
Diz o seguinte, enquanto, né, no texto, né, enquanto a saúde nos envolve, nós não nos preparamos para enfrentar futuras enfermidades. O que eu pude aprender disso? Nós temos justamente saúde, né? E nós não pensamos naquilo que pode ocorrer com algumas enfermidades. Quer dizer o seguinte também, se nós estamos bem nesse momento, nós temos que nos preparar também pensando numa vida futura, numa vida espiritual, né? Enquanto a felicidade faz morada em nossos corações, não fortalecemos os nossos espíritos. Ou seja, nós estamos bem, nós não vamos nos preocupar absolutamente com aquilo que vai ocorrer no futuro. Diz ainda que nós devemos construir nossa vida, nosso patrimônio, para garantir nosso conforto, mas não devemos prescindir de investir naqueles patrimônios da alma, naqueles patrimônios da nossa alma, Tem uma situação bastante interessante, que sempre é importante que nós tenhamos condições de nos despertar para a vida espiritual. E nós temos assim, nós temos vários exemplos. Não é porque nós, nesse momento, não estamos fazendo algo de importante para o nosso aprimoramento espiritual, é que isso não vai acontecer, depende da nossa vontade e da condição que nós criarmos. Nós temos o exemplo maior, que é o exemplo de Paulo, na estrada de Damasco. Paulo, ele se desperta naquele momento, e no momento que ele se desperta para o Cristo, ele diz o seguinte: não sou mais eu que vive, mas o Cristo que vive em mim. E nesse momento ele transforma a sua vida. Qualquer um de nós, mesmo que seja tardiamente, nós podemos seguir o caminho de Paulo. Nós podemos fazer alguma coisa em benefício na grandiosidade do mundo espiritual que nós precisamos fazer, que nós necessitamos fazer. Existem vários exemplos no próprio Evangelho. Um exemplo que na palestra passada a Leda citou aqui, que é muito importante, que é com relação a uma citação do capítulo 19 do Evangelho de Lucas sobre Zaqueu publicano. Zaqueu era uma criatura que não podia conviver na sua sociedade. Ele era um arrecadador de impostos, era um judeu que arrecadava impostos para os romanos. Então ele gozava de muitos privilégios. E, logicamente, como não existia nenhum tipo de controle, ele se beneficiava muito daqueles impostos. Ele não era benquisto naquela sociedade. Zaqueu era, se podia dizer, até odiado por muitos. Os seus filhos não podiam conviver com os filhos de outros judeus. Aqueles religiosos absolutamente não conviviam, nem conversavam com Zaqueu. Zaqueu os abordava simplesmente para arrecadar impostos. E a arrecadação de impostos era feita de uma forma não muito exata, até por estimativa daqueles comerciantes de quanto eles poderiam estar percebendo dentro das suas atividades. Então Zaqueu era absolutamente alijado daquela sociedade. E no momento em que Jesus, segundo a narrativa de Lucas, está chegando a Jericó, naquela multidão toda, Zaqueu sobe numa arvorezinha, num sicômoro, que era uma arvorezinha, porque ele era muito baixinho. Ninguém poderia notá-lo naquela multidão. Mas Jesus percebe a intenção de Zaqueu e vai em direção a ele. E aí fala: Zaqueu, desce dessa árvore, desce desse sicômoro, porque hoje você vai me receber na sua casa. Todos se escandalizam, porque ele era uma pessoa, praticamente um pária daquela sociedade. Quando Jesus vai à casa de Zaqueu, ele se transforma. Zaqueu diz: olha, mestre,
hoje eu te encontrei, tudo aquilo que eu defraudei, eu vou devolver. E aquilo que eu recebi, eu vou devolver em dobro para aquelas pessoas. Então Jesus diz, hoje, mais um filho de Abraão entra no paraíso. Então nós temos essa oportunidade. E esse é um exemplo fantástico, porque independe daquela multidão, daquela quantidade de pessoas que eles se encontram, Jesus vai nos notar. Jesus vai saber da nossa intenção, onde nós estivermos. Podemos estar onde for. Se a nossa intenção for realmente de transformação, Jesus vai nos receber, vai nos notar. Como ele escolheu Paulo. Ele notou Paulo, aquele potencial, aquela vontade, ele tinha aquele potencial de transformação. Nós também podemos ter. E naquele momento nós podemos, ao encontro de Jesus, entender os verdadeiros valores que nós estamos abraçando nesse momento. Como o próprio Jesus nos ensina no Evangelho de Mateus, os bens espirituais, os bens que nós devemos amealhar para a nossa vida, que a vida verdadeira, nossa imortalidade de alma, da maneira que nós somos criados, Jesus está lá para nos receber. E como responsável, como governador desse planeta Terra, desde o tempo da criação desse planeta, do momento da formação do universo, Jesus está nos tutelando. Está recebendo também aqueles espíritos que vêm de outras orbes, para habitar esse nosso planeta, como recebeu de braços abertos os capelinos, como recebe tantos outros espíritos. E nós temos que fazer jus, justamente para aqui permanecer, para fazer parte dessa regeneração do planeta, a transformação planetária que nós estamos atravessando. Muitas pessoas não entendem. Muitas pessoas acham que essa transformação planetária não existe. Quantos comentários nós estamos ouvindo? Não, a Terra não tem jeito, a sociedade não tem jeito. Por quê? Porque todas essas más informações, todas essas notícias ruins estão chegando até nós. Mas as boas notícias não chegam. Se nós pegarmos aqui um pequeno núcleo que nós temos aqui, a Casa do Caminho, poucas pessoas trabalhadoras, nós atendemos famílias carentes, 100 famílias. Isso é uma demonstração de um pequeníssimo núcleo. Quantos outros que eu tomei conhecimento que eu jamais saberia? Lares que cuidam de idosos, que trabalham, senhoras que se dedicam demais para cuidar de idosos abandonados. Eu não sabia. A gente toma conhecimento a cada dia, basta procurar. Estava comentando até com a Leda aqui, abaixo da nossa, na mesma rua que nós temos, foi inaugurado ou esse centro já existia e ali estão agora se localizando, mas com trabalhos sociais, trabalhos espirituais, trabalhos sociais. Isso não é divulgado, ninguém sabe. Então, muitos falam, olha, o nosso governo não faz a sua parte, mas nós temos que fazer a nossa. Não, nosso governo, através de pequenos agrados, diz que atende a população, não interessa, nós temos que fazer do nosso coração e das nossas possibilidades, das nossas forças. É a transformação, é o necessário para a nossa evolução espiritual. Né? Isso tudo começa na nossa base, na nossa família, direcionando nossas crianças para a evangelização, trazendo o evangelho para dentro de casa, praticando o Evangelho de Jesus através de exemplos, fazendo disso um hábito. Muitos dizem, não, eu vou seguir a minha convicção doutrinária, meus filhos escolherão quando estiverem adultos. Não vão escolher, porque aí já estarão contaminados por outras ideias, por outras coisas, por ideias, por teorias, que nem sequer se aproximam dos postulados do Cristo. Teorias que passam longe, achando que a humanidade,
o ser humano vai se regenerar através de um decreto, através de decretos estabelecidos. Não é assim que funciona. Nós somos individualidades, criados em momentos diferentes. Nós atravessamos toda a fieira do desenvolvimento inteligente. Nós estagiamos nos vários reinos. Chegamos à condição de espíritos dotados do livre-arbítrio e da razão. Todos nós, em momentos totalmente diferentes. E como Jesus nos coloca, cada um de acordo com as suas obras. Falamos da lei do trabalho, o trabalho material, o trabalho espiritual, o trabalho da nossa transformação, que nós necessitamos muito. Então nós é que temos que transformar esse mundo, nós estamos transformando o mundo. As pessoas não percebem, porque as notícias, as manchetes, são aquelas macro manchetes, mas nós estamos transformando o mundo. Nós estamos aqui fazendo o quê? Nós estamos transformando, nós estamos procurando a nossa transformação, e através da nossa regeneração nós vamos regenerar o mundo, o próximo, através dos nossos exemplos, através daquilo que nós praticamos, não justamente daquilo que nós estudamos. Aquelas duas asas do conhecimento e da transformação, da regeneração. Então nós temos que evoluir espiritualmente. Temos que conhecer. E a doutrina espírita é isso, como Kardec disse: amai-vos e instruí-vos. Sem a instrução, nós não vamos nos regenerar. Não é de forma empírica. Nós não vamos empiricamente nos regenerar sem instrução nenhuma. Nós temos que nos instruir, nós temos que aprender. Aí estão os cursos de doutrina, estão aí à disposição as reuniões públicas, os livros que tão prodigamente esses espíritos estão nos ofertando nesse momento, com vários ensinamentos importantes. As obras da codificação, que tem que ser consultada, tem que ser lida, para ser entendida. A cada momento que nós estudamos aqui, durante toda essa longa caminhada que nós estamos aqui procurando nos aprimorar na doutrina, a cada momento que nós lemos, nós temos uma interpretação mais clara. Não muda a interpretação, mas nos dá a interpretação com mais profundidade. E é isso que interessa. Nós temos que trabalhar muito nesse sentido, para que nós possamos, então, nos regenerar, nos melhorar, possamos evoluir e vigiar os nossos atos também. Quando nós acharmos que temos atingido um determinado patamar, nós temos que vigiar nossos atos. Nós vamos ter a nossa perfeição, uma perfeição é relativa. Nós somos muito imperfeitos, mas nós temos justamente a oportunidade da melhoria, da melhora, da transformação. E é isso que nós estamos buscando, essa nossa tão almejada transformação, né? E o texto fala também, como nós já citamos, da família, que é muito importante nós trabalharmos no nosso núcleo familiar essa transformação, porque nós estamos plantando sementes. A nova geração, nós estamos recebendo uma nova geração de espíritos. E esses espíritos estão sendo colocados justamente naquelas famílias que têm condição de desenvolvê-los. Se nós assim não fizermos, nós vamos perder essa oportunidade e vamos tirar a oportunidade deles também, vamos retardar o desenvolvimento deles. Então, a nossa família, nós temos que trabalhar com bastante carinho. O Evangelho no lar, como nós citamos, as escolas evangélicas que nós temos, evangelização infantil, né? Trazer essas criaturas para o lado de Jesus, para o lado dos seus ensinamentos, que serve para todas as idades, desde a tenra idade até para nós aqui que estamos já no fim da estrada, recebendo aqui ensinamentos de Jesus todos os dias, né? E os ensinamentos são tão pródigos que não param. Nós tivemos a bênção na década de 40 de ter já a revelação dos mundos espirituais constituídos, do nosso lar, de todas essas colônias.
Para onde nós vamos? Era grande. Nós tínhamos assim, a codificação nos trazia muito claramente a forma do nosso comportamento, da nossa evolução. Mas o Criador nos presenteou com o conhecimento desses mundos espirituais, que nós temos a visão, sabemos que não são paraísos, né? São mundos intermediários, onde nós temos que estar sendo dirigidos para que nós possamos, através desses mundos, aurir novas forças, ou para a reencarnação, ou para o trabalho também, que é tão importante nesses mundos espirituais, que contam também com a nossa participação, com o nosso conhecimento. Por isso que nós temos que realmente trabalhar bastante nesse sentido, né? E diz o seguinte: por tudo isso que é hoje, façamos o que precisa ser feito na construção de dias melhores. Construir dias melhores através dos nossas ações, nossos pensamentos. O pensamento é tudo. O pensamento é uma energia. No mundo, no universo todo, existem três elementos só. Por incrível que pareça, fala mais, já foram detectados 200 bilhões de galáxias de menor grandeza, mais 200 de maior grandeza. Não, existem 3 elementos, que é o Criador, que é a criação, que nós ainda não entendemos na sua plenitude, conforme a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que é Deus, não quem é Deus, mas o que é Deus. E espírito e matéria, nada mais. Nada mais. Tudo isso que nós estamos aqui, o som é matéria modificada, a luz é matéria modificada, a água é matéria liquefeita, e o pensamento é matéria. Então, o nosso pensamento plasma no mundo espiritual quadros importantes. Então, isso é uma advertência para aqueles que gostam de se lamentar, gostam de construir quadros negativos. É muito importante que nós possamos construir quadros positivos sobre nós mesmos e sobre esse mundo em que nós estamos, para alavancá-los na sua regeneração, na sua evolução. E aí vem uma pergunta, né? Que, poxa vida, mas será que nós temos que ser sempre, se nos dirigirmos de maneira autônoma, sem auxílio? Nós precisamos sempre de auxílio. O primeiro auxílio que nós precisamos é de Jesus. Esse é o primeiro auxílio que nós sempre. Por isso que nós temos que nos atrelar ao seu Evangelho. Por isso que nós temos que sempre estar resguardado, principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a interpretação do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Esse é o primeiro ponto que nós vemos. Porque através disso nós estamos também suportados pelos bons espíritos, pelos espíritos superiores, pelos nossos guias protetores, pelos mentores desta casa. Também nós nos atrelamos nos amigos, naqueles amigos reais, naqueles amigos que nos trazem boas palavras. E quando nós precisamos, nós temos que recorrer também, nós somos falíveis, nós somos imperfeitos. E quando nós precisamos, nós temos que recorrer a um auxílio maior. Pedro faliu por 3 vezes, ou falhou por 3 vezes, não falhou, negando a Jesus. E quando Jesus aparece no momento da pesca milagrosa, segundo o Evangelho de João, no lago de Genezaré, Jesus está já na sua aparição tangível, já está depois do sacrifício do Calvário. Então Jesus pergunta a Pedro por 3 vezes se Pedro o amava. Fala: Pedro, tu me amas? Eu te amo. Então tá. Apacenta minhas ovelhas. Pela segunda vez, lembra-se que Pedro negou Jesus por 3 vezes. Pela segunda vez ele pergunta: Pedro, tu me amas? Eu falei: sim, mestre. Então apacenta minhas ovelhas. E ainda, Jesus pergunta pela 3ª vez. Veja, nós estamos falando de Pedro, que foi o sustentáculo do cristianismo, que foi depois suportado por Paulo. Pedro, tu me amas de verdade? Ele falou: mestre, sabe que eu te amo. Então veja que 3 vezes
Pedro negou a Jesus e Jesus confirmou por 3 vezes se ele realmente o amava. Nós estamos, às vezes, também titubeando, mas quando nós assim estivermos, vamos nos suportar no Evangelho. Ora, se precisamos passar no atendimento fraterno, por que não? Por que não? São os nossos irmãos, nossos queridos irmãos da doutrina que estão lá, às vezes para nos alertar, nos consolar. Há necessidade da consolação. Tanto a necessidade que a quarta parte do livro dos Espíritos são as esperanças e consolações. E para finalizar, uma história, um pequeno relato sobre a necessidade, né? Sobre essa necessidade que sempre existe de termos alguém que é muito importante, que, em última análise, é Jesus também, né? Nosso grande mestre, mas também os nossos companheiros. Diz que existia numa cidade um circo, e tinha um palhaço que fazia todo mundo rir, quer dizer, era muito, muito divertido, né? Acho que algum de vocês já conhece a história. E tinha um médico, quando a pessoa ia lá com depressão, olha, faz o seguinte, eu não vou te receitar nada, vai nesse circo, que tem um circo aqui, que tem um palhaço, que ele é fantástico. Você sai de lá diferente, você sai de lá animado, porque ele é muito... E aí vai. E aí as pessoas iam lá também, olha, aqui nessa cidade, aqui tem um circo, olha, eu já fui várias vezes, é um palhaço que, olha, ele é um comediante que faz todo mundo rir, mas todo mundo fica muito bem com ele. É maravilhoso. Pessoa que tem problemas graves, chega lá, assiste uma sessão do circo, sai de lá, parece que está pisando nas nuvens. Aí vai mais uma pessoa lá e também fala, olha, tem um circo aqui, que tem um palhaço que é fantástico, mas ele é tão animado, é tão maravilhoso. Vai lá. Aí o paciente diz, mas, doutor, o palhaço sou eu. Então, todos nós, indistintamente, nós temos que nos suportar uns aos outros. Né? Temos que nos suportar uns aos outros. E através desse suporte que nós temos, nós estamos mudando também. Auxilia a nossa mudança, enquanto é hoje. Nesse momento precisamos de todos. Nós estamos aqui unidos, é a união, essa fraternidade que nos sustenta, que nos suporta e nos ensina. Essa nossa casa do caminho, né, tão maravilhosa, um templo de portas abertas, como nós costumamos chamar a casa da avó, né? Que a gente chega aqui acolhido, né? Então, todos nós aqui estamos sempre de portas abertas, todos nós precisamos e devemos recorrer a isso mesmo aqui, buscar Jesus, buscar os nossos amigos espirituais, esses ensinamentos tão importantes que nós podemos aurir da espiritualidade superior. E que Jesus possa nos abençoar nessa semana de Natal, que possamos ter assim um ano, né? Enquanto é hoje, vamos mudar, né? Para começar um novo ano assim, com muita harmonia, com muita esperança, né? Esperança que continua. Nas outras vidas, né? Que nós temos, como disse Jesus, os bons herdarão a terra. Nós não vamos herdar nem um pedacinho dessa terra aqui, nós vamos herdar o planeta todo. Né, se nós fizermos por merecer. E Jesus nos abençoe. Agora é a hora da participação, né, de vocês. Alguém gostaria de fazer uma pergunta ou um comentário? Quer fazer? Só um breve comentário. Foi não. Exatamente, aproveitando as suas palavras, estou vindo aqui para poder receber esse consolo mesmo, né? Todos nós viemos aqui para isso. Viu? Exatamente. E foi muito bom. É sempre bom ouvir e falar do trabalho e para buscar o progresso, né? Que tanto a gente percebe quando começa a se conhecer, eu me vendo em casa, o tanto de trabalho que eu venho ainda dando, né? Mas vejo que
conforme o abraço da casa e tudo mais, eu vejo a superação que tem transformado em mim e eu sou muito feliz por isso. Obrigado pela palestra. Não, é isso. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Não? Pois não. Peraí, a Sandra. A Sandra. É só complementando, você tinha falado das crianças, né, que a gente precisa ajudá-las, né, nesse crescimento, né? Eu tenho uma neta, você sabe, né? Aliás, tenho dois bebês. E ela tem 9 anos agora. E ela vem muito com a gente aqui na casa, né? Vocês já conhecem ela. E ela estava ouvindo comigo uma palestra do Raul Teixeira, falando sobre os filhos, sobre a doutrina dos pais, que os filhos, às vezes, não acompanham. Aí ela virou para mim e falou, sabe, vovó, meus pais podem ser o que for, cristão, o que eles quiserem ser, mas eu já escolhi ser espírita. Olha. Emocionante, né? Não, é emocionante. Quando nós... Então, mas é isso mesmo, né? As nossas filhas, lá na Ezequiel Freire, né? Tomamos de sábado, logo que a Leda já conseguiu se locomover de casa, né? Com a Ângela bebezinho ainda, né? Elas iam receber passes, né? Então e uma coisa que me marcou, assim... Não, mas é verdade. Marcou muito. É que uma ocasião, eu falei para você que eu tive uma crise renal muito, muito grande e realmente depois fiquei em casa e tal, né? Aí a Luciana, acho que tinha quantos anos, bem? 9 anos? Nem isso. Uns 8 anos. Então eu estava sentado, ela chegou para mim e falou, papai, vou te aplicar um passe. Ai, que bonitinha! E aplicou, né? Aplicou, com certeza. Então, isso daí foi uma coisa que me marcou muito, né? Marcou minha vida. Obrigado. Não, mas é impossível. Realmente, eu como bom italiano, eu sou muito ligado à família, né? E é impossível falar da família sem se emocionar. Obrigada, Zé. Bom, agora é o momento da nossa doação, né? Da doação do nosso amor, da doação do nosso carinho. Neste momento em que vamos começar um novo ano e esse sentimento de começar sempre nos impulsiona a renovar as nossas esperanças, a nossa fé. Vamos então doar o nosso amor para envolver esse nosso planeta Terra. Esse planeta que é tão lindo e que Deus nos abençoou com a possibilidade de morarmos nele, dele ser nosso lar, mas dele ser também a nossa escola. Uma escola com tantos aprendizes que se auxiliam todos os dias. Que ele seja envolvido com todo o nosso amor e todo o nosso carinho, para que continue tão belo, envolvendo também a todas as nações e principalmente aos seus dirigentes, pois eles são os responsáveis pelo bem-estar, pelo crescimento de cada nação, por tornar cada nação irmã, aprendendo que cada nação contribui com sua cultura para o crescimento da humanidade como um todo. Que esse nosso amor e esse nosso carinho adentre cada lar, harmonizando, pacificando e principalmente unindo a todos nesse amor. E que esta vibração de amor envolva particularmente o nosso lar. Que ele possa ser nosso abrigo, nosso refúgio também de paz, de harmonia,
onde refazemos constantemente as nossas forças para o aprendizado do dia a dia. E nesse estado de amor e de carinho, erguemos o nosso pensamento ao alto e agradecemos ao nosso Pai por tudo de maravilhoso que Ele nos dá, por todo o aprendizado, por todas as bênçãos. Agradecemos ao nosso irmão maior, nosso querido Mestre Jesus, que sempre está olhando por nós com todo carinho e com todo amor. A nossa Mãe Maria, que nos envolve sempre, também com toda a sua docilidade. E aos nossos irmãos, que estão todos os dias, constantemente, nos auxiliando em nosso crescimento e em nossa caminhada. Que assim seja, graças a Deus. Eu peço que todos agora aguardem um pouquinho enquanto a gente prepara a sala de paz. Uma ótima tarde a todos e uma ótima passagem de ano. Que seja um ano maravilhoso para todo mundo.